Vereador Mário Luiz, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, queria dizer para o vereador Toriolo, se desejar também tem uma parte, eu acabei utilizando uma parte na sua fala, mas dizer o seguinte, a proposta do vereador Jair Assaf está dentro do regimento. O que não está dentro do regimento, por exemplo, é usar sucessivamente o microfone de aparte para monopolizar a palavra em relação aos outros vereadores. Somente quando é questão regimental. Debater direto com todo mundo que fala é você não se considerar sempre superior a todos. Você sozinho achar que é maior do que os 20. Isso que não é respeitar regimento interno. A gente precisa, pelo menos, ter um mínimo de formação democrática, respeitar, saber que nós temos 21 vereadores, e que todos têm direito à palavra. Se nós pegarmos a sessão de hoje e contar o tempo que um vereador que se julga superior a todos, o tempo que ele usou e que os 20 vereadores usaram, vocês vão ver e entender o que eu estou falando. Né? Nós precisamos aprender que na democracia a gente tem que ter respeito. A gente tem que ter respeito. Eu respeito fazer oposição. Eu, por exemplo, investigo todos os postos de saúde da minha região. Pesquiso, inclusive, usuários. O que eles acharam, tenho prova disso tudo. Mas eu não faço disso palanque. Respeito quem faz palanque. Respeito, é legítimo. Aqui é uma casa de leis, mas é uma casa política. Respeito. Agora, me respeite também. Se vocês pegarem aqui todas as indicações, as 17 mil indicações, vocês vão ver que tem muito trabalho cobrando ações na área da saúde, dos senhores vereadores. Então, que história é essa que só quem está na oposição que fiscaliza? Eu fiscalizo. Fiscalizo a área de educação e tenho prova. Preparei, por exemplo, uma época, um dossiê da situação da saúde em todos os postos. Mas, em vez de eu fazer isso um palanque, eu fui conversar com o prefeito, porque queria somar para ver como é que a gente pode somar força para resolver. Agora, compreendo também quem quer fazer palanque. É direito. É direito de fazer política, porque aqui é uma casa política. Entendeu, vereador Tinha? Respeito Vossa Excelência, que está na oposição, quer fazer oposição. Mas é necessário que haja respeito para a maioria. Nós temos que respeitar a minoria, mas democracia precisa respeitar a maioria. Não é a gente sozinho que é dono do mundo. Nós vivemos num mundo que tem mais gente. Aqui todo mundo é líder. Todo mundo é líder, todo mundo recebeu voto. Todo mundo merece respeito. Nós não estamos na política há alguns dias. Então, nós precisamos saber respeitar. O microfone de aparte é permanentemente utilizado para debate político. Como todo orador que fala, precisa ser debatido. Se nós tivermos 21 vereadores fazendo isso, como é que nós vamos conseguir andar? Se na hora que eu falar aqui, vier 21 me rebater, como é que nós vamos fazer? E na hora que o vereador Daniel estiver falando, também 20 vereadores vai rebater. Como é que nós vamos funcionar? Por isso que tem regimento, por isso que tem regras que a gente deve adotar. A saúde é um problema sério, não é só em Osasco, é um problema seríssimo. E existe uma circunstância momentânea dessa questão. Existe uma circunstância momentânea. Então, o vereador Jair Assaf está correto, está propondo, como todo vereador tem direito de propor. Formar comissões, formar a frente parlamentar, formar a CPI. Agora, a casa precisa julgar se é o caso de CPI. Qual é o resultado da maioria das CPIs? As CPIs, muitas vezes, têm um aspecto positivo, está previsto no regimento, mas muitas vezes também é palanque político. Nós estamos na política, sabemos disso. Eu acho legítimo. O doutor Lindoso é candidato a prefeito, é legítimo que ele queira fazer um palanque aqui. O Tinha é oposição, também é legítimo que queira fazer um palanque. Agora, não desrespeite os outros vereadores que pensam diferente e achar que não fiscalizam. Eu procuro fazer fiscalização, com todos os meus defeitos, com todos os meus limites, que eu tenho muitos. Tenho muitos. Não sou perfeito, né? Mas eu procuro fazer a minha parte. Agora, é necessário que haja respeito recíproco. Não é porque você é do lado do prefeito que você tem que ser desprezado.
tem que ser ridicularizado. Da mesma forma que não é porque a pessoa é da oposição que ela não deva ser respeitada. Deve ser respeitado, sim. Né? Mas é isso. Então, se toda hora que um falar, 20 vier rebater, nós não conseguimos andar nessa casa. Obrigado, nobre vereador Mário Luiz. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Presidente, primeiramente, essa parte é para isso, da questão de ordem. Quem vai terminar que é ordem não é o senhor, isso é regimental. E não tem nenhum momento que você possa ler no regimento que eu não possa vir aqui durante um debate que esteja na tribuna. Quantas vezes eu posso vir aqui? Só se for baixar uma resolução, como estão baixando agora, para ter o limite de moção para o vereador não se expor daquilo que ele possa se expor. Então, não pode. Aqui, presidente, palanque político, eu faço política no período eleitoral. Aqui eu estou sendo um fiscalizador, eu estou sendo parlamentar. Se incomoda a minha situação de mostrar o errado da cidade e ninguém toma providência, como o próprio vereador que assumiu a tribuna diz que já apresentou um dossiê para o prefeito não tomou posição nenhuma, deixou aqui uma OS roubar 180 milhões dessa cidade da saúde pública, sem tomar nenhuma atitude, nenhuma posição. Então, isso não é palanque político. Morrer 129 pessoas nessa cidade não é palanque político. O palanque político nós fazemos em 45 dias. Que se eu for aqui candidato a vereador, eu vou fazer isso lá em 15 de agosto de 2020. Então, aqui eu faço o meu papel parlamentar e vou discutir, sim, todos os vereadores que for levar a demanda que for, a proposta que for, eu vou discutir se eu achar que não está certo. O senhor Jair está de parabéns pelo requerimento, mas eu não concordo porque eu vejo no mesmo tamanho de uma função que já tem. E lá, como deixou claro aqui, não é específico o requerimento dele. Então, palanque político, volto a repetir, eu vou fazer no momento certo se eu for candidato, mais uma vez na minha vida. Aqui eu só vou fazer o meu papel para que fui eleito, fiscalizar e legislar. Só isso eu vou fazer, mais nada. É o que eu estou fazendo. Apresentei aqui mais de 400 propostas de projetos, já foi aprovado alguns, eu já tenho aí 20 leis sancionadas, muito boas, e é esse o papel. E faço o meu papel de fiscalizar, da forma como diz a própria a Constituição Federal e o próprio regimento interno no seu artigo 29. Aquilo que não me informa através de requerimento, que na casa não passa nenhum, que aqui tem um corporativismo com o governo, com o prefeito Rogério Lins, essa é a verdade, porque senão passaria os requerimentos. Isso ninguém aqui pode negar. Nenhum vereador aprova requerimento. Eu faço através de ofício. E quando me nega através de ofício, eu vou lá, em loco, pegar a informação. E hoje tem alguns crimes de prefeito porque ele não me respondeu. Porque o crime de prefeito, no seu artigo 201, 27 de fevereiro de 1967, está lá especificamente, não atendendo o fiscalizador. É o que não pode. Obrigado, gente. vereador. Tá bom? Então, parante político, eu vou fazer, se eu for candidato mais uma vez, a partir de 15 de agosto de 2020. Boa sorte, se eu for candidato. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador. Senhor presidente, eu queria só dizer o seguinte, o artigo 274, embora tenha pessoas que não respeitem, nem os colegas e nem o regimento, artigo 274 do regimento, pela ordem, o vereador só poderá falar declarando motivo para reclamar contra preterição de formalidades regimentais. Não foi o caso aqui. Suscitar dúvidas sobre a interpretação do regimento ou quando este for omisso. Não foi o caso aqui. Na qualidade de líder. Não foi o caso aqui. Solicitar líder do prefeito. Solicitar a prorrogação do prazo de funcionamento da comissão temporária ou comunicar a conclusão de seus trabalhos. Não foi o caso aqui. Solicitar a retificação de voto. Não foi o caso aqui. Solicitar a censura do presidente. Não foi o caso aqui. Esse é o artigo 274. Parágrafo único. Não se admitirão questões de ordem quando, na direção dos trabalhos, o presidente estiver com a palavra. Na fase do expediente, exceto quando formulado nos termos do inciso do presente artigo. Quando houver orador na tribuna. Quando houver orador na tribuna.
e quando se estiver procedendo a qualquer votação. Então, senhor presidente, nota que as questões de ordem acabam sendo usando, sim, para palanque político, da mesma forma que a proposta da CPI, da saúde. Eu acho ela legítima, porque a oposição tem direito de fazer isso. Agora, querer desrespeitar todos os vereadores por causa de compromissos políticos que eles tenham, nós temos que respeitar todos os compromissos políticos que as pessoas tenham. Não é porque o vereador foi eleito junto com o prefeito que ele não possa fazer o trabalho dele. Nós temos que respeitar os compromissos da mesma forma que temos que respeitar o compromisso do Tinha como oposição, ou do vereador Lindoso, que é candidato a prefeito, ligado à área da saúde, e que quer uma CPI da saúde, como palanque político. É direito dele, é legítimo, mas aí querer que todos os vereadores endossem isso, eu acho que é não nos respeitar.